Como forma de tentar se livrar logo da sua dívida e também deixar para trás todo o vínculo que o Dan tem com aquela vida passada, o Dan acaba aceitando fazer sexo com o Jae-kyun mais uma vez. Só que a questão é, será que as coisas vão realmente ser como elas eram antes? E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto Nunes, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente fala sobre o capítulo 63 e o 64 de Jinx, porque como são dois capítulos que basicamente a sacanagem meu solta, eu decidi falar dos dois num mesmo vídeo, porque vai ter tempo suficiente e vai sobrar. Não esquece, os capítulos novos de Jinx, eles saem todos os dias 2, 12 e 22 de cada mês. E aqui no canal eu tô tentando acompanhar esse ritmo. Eu tô aqui gravando todos que faltam pra gente tentar colocar em dia logo e a gente poder acompanhar esse ritmo. Então os vídeos de Jinx devem sair no canal aqui a cada mais ou menos 10 dias. E nesse intervalo eu devo trazer outro tipo de conteúdo sobre outros animes, outros BLs, dramas, outras coisas que eu tô louco pra trazer aqui pro canal. Então assim, vamos lá, que eu tô dando um gás aqui pra ver se a gente coloca tudo em dia. E claro, se você quiser acompanhar os próximos vídeos de Jinx, já se inscreve no canal, ativa as notificações. Se quiser me acompanhar um pouco mais fora do YouTube, me segue nas outras redes sociais, eu sou @gutonu em todas elas. Se o botãozinho de hype aparecer pra você aqui embaixo, não esquece de hypar o vídeo, porque eles ajudam no engajamento também. Cada usuário do YouTube tem direito a 3 hypes gratuitos por semana, se eu não me engano. Então se aparecer aí pra você, já clica no botãozinho de hype também, o like. E agora vamos então falar sobre o capítulo 63 e o 64 de Jinx. O Dan aceita fazer sexo com o Jae-kyun, mas ele tá claramente desconfortável com aquela situação. E algo que acaba deixando bem claro isso é quando o Jae-kyun tenta beijar ele e ele se recusa, fazendo com que o Jae-kyun beije ele à força. E isso tem uma ação reativa do Dan que vai dizer pra ele que ele não precisa fazer nada demais, né? Ele diz pro Jae-kyun assim, ó, apenas faz as coisas como tu sempre fez e acaba com isso de uma vez. Quando o Dan fala que tá fazendo aquilo apenas pelo dinheiro, o Jae-kyun entra em um alerta, porque assim, por mais que o dinheiro sempre foi o que uniu os dois de maneira geral, o Dan sempre mostrou abertamente que ele sentia muito prazer, né, em várias das vezes em que eles estavam tendo relações. Então quando o Dan recusa isso e nega isso, dizendo que aquilo tudo é apenas pelo dinheiro, o Jae-kyun vê aquilo praticamente como um desafio. O Jae-kyun passa a estimular o Dan o máximo que ele pode, de várias maneiras, e o Dan, todo o corpo dele, a expressão dele se contorce completamente num misto de prazer e resistência àqueles estímulos. Quando o Jae-kyun quer olhar pra ele, pro rosto dele, o Dan se recusa a olhar, ele esconde o rosto e aquilo deixa o Jae-kyun ainda mais irritado e mais determinado. Ele percebe que o corpo do Dan responde muito a todos esses estímulos, e é claro, é óbvio, é inevitável, né? Então ele faz uma jogada arriscada, não arriscada, mas absurda, coisa que a gente não esperaria do Jae-kyun. Ele parte pro boquete, pra cima do Dan. É algo que ele mesmo fala nos próprios pensamentos, acaba contando pra gente que é algo que ele nunca havia feito antes. Ele deduz que tá se saindo bem com a maneira como o corpo do Dan responde, se contorce àquela situação. Quando o Dan chega aos finalmente naquela situação, ele vê aquilo ali quase que como uma vitória, porque pra ele toda essa situação se tornou praticamente uma competição. O Dan acaba não se controlando e acaba instintivamente olhando pro Jae-kyun finalmente, o que pro lutador é uma segunda vitória. O Jae-kyun se mostra claramente satisfeito com aquilo, com essas primeiras vitórias dele. O Dan vai responder que aquilo não foi nada demais, que é uma resposta biológica do corpo dele, é inevitável. E esse jeito ainda agora mais evasivo, né, mais resistente do Kindan deixa o Jae-kyun ainda mais excitado. O Jae-kyun não consegue entender como ele mesmo tá agindo dessa forma. Afinal de contas, se fosse qualquer outro parceiro que ele já tenha tido na vida dele, numa situação como essa ele já tinha mandado pra casa do caralho. Mas com o Kindan ele simplesmente não consegue. Ele tá ali
tirando artifícios, fazendo coisas que ele nunca fez, mas ele não consegue simplesmente desistir daquilo ali. Quando, durante essas preliminares e esses estímulos que ele tá fazendo pro Dan, o Jae-kyung já não consegue mais se aguentar, ele parte pro finalmente dele e ele não entende como ele quase não se aguenta. Num primeiro momento ele já quase chega aos finalmente, e ele não consegue entender se é porque ele não faz aquilo ali há muito tempo, porque a gente já viu em outros capítulos que ele não tem conseguido fazer isso com outros caras nos últimos tempos, desde que se afastou do Dan, ou se é por aquele momento todo, ou se é por ser o próprio Dan, ele não entende, mas ele quase não consegue se aguentar naquele momento. As coisas continuam com o Jae-kyung praticamente insaciável e tomado pela sensação maravilhosa que ele sente ao estar dentro do Dan. Mas também ele fica cada vez mais irritado ao perceber que o corpo do Dan tá reagindo cada vez mais a todos aqueles estímulos, aos prazeres do sexo. Só que o Dan continua se mostrando muito resistente, muito evasivo, se controlando muito para não mostrar qualquer tipo de sensação de prazer. Isso faz o Jae-kyung ir cada vez com mais força, fazendo com que o Dan também resista cada vez com mais força. Ele chega a morder o próprio lábio, machucar o próprio lábio quando ele morde, para evitar que emita qualquer tipo de som ou de ruído de prazer. Quando o Jae-kyung chega a citar algum momento do passado deles, algum outro momento que eles fizeram sexo, o Dan se torna ainda mais evasivo e ele pede só para que o Jae-kyung acabe com aquilo ali de uma vez. Isso frustra e irrita muito o Jae-kyung, que ele finalmente aceita. Ele diz assim, então tá, ok, vamos calar a boca e vamos fuder aqui então. E aí ele se torna ainda mais incontrolável. Ele passa a fazer aquilo tudo com muita força e até escolhendo algumas posições inesperadas. Ele continua com muita força. E o surpreendente aqui é que existe uma diferença na narrativa que a autora trouxe para essa cena de sexo em específico com outras cenas semelhantes onde o Jae-kyung parecia estar agindo da mesma forma. É que dessa vez, por mais que ele esteja fazendo dessa mesma forma com muita força, ele não tá parecendo violento. Diferente de outras vezes em que ele passou por momentos parecidos. Então essa cena ela se distingue um pouco a maneira como ele tá lidando aqui, como ele fez em outras vezes. O Jae-kyung, quando tá prestes a terminar, ele volta a forçar um beijo no Dan e finalmente ele chega ao seu clímax, né? Ele aproveita aquele momento e ele tá prestes a pedir pro Dan para que eles façam mais uma vez, só que o Dan simplesmente levanta e se caminha em direção à saída. Pego de surpresa, o Jae-kyung vai protestar por aquilo ali, e o Dan vai dizer que ele já fez o que eles tinham combinado e pede apenas que o Jae-kyung desconte o valor acertado do que ele deve para ele. Sobre os protestos do Jae-kyung, o Dan fala que ele fez exatamente o que o Jae-kyung queria, o que ele tinha proposto. Ele ofereceu dinheiro em troca dos serviços do Dan e o Dan fez isso. Mesmo que o próprio Dan insistisse esse tempo todo para que ele parasse de pedir ou que não acontecesse, ele insistiu, o Dan cedeu e tá aí. Como o próprio Dan fala, para ele aquilo é apenas trabalho. Ele tá sendo apenas a ferramenta sexual pro Jae-kyung que ele sempre foi, a ferramenta que o Jae-kyung pode usar simplesmente quando ele quiser. Para ele agora, pro Dan, aquilo é apenas trabalho também. O Jae-kyung até tenta segurar e impedir que o Dan vá embora, mas o Dan se livra e simplesmente vai embora sem nem olhar para trás. E o Jae-kyung fica ali, sozinho no quarto, tomado por um misto de raiva e frustração. A sensação de rejeição que ele tá nesse momento, um lugar patético no qual ele nunca se viu. E aí, de maneira simbólica, ele observa a porta se fechando logo atrás do Dan. Aquela parede que separa eles nesse momento, do quarto para o outro cômodo, é basicamente a mesma parede que o Dan tá fazendo questão de levantar entre eles na relação que eles sempre viveram. Por algum motivo, parecia difícil para o Jae-kyung aceitar a determinação do Dan em deixar toda aquela história para trás. Por algum motivo não, né? Pelo ego dele, pela arrogância dele, achando que o dinheiro resolve tudo. Mas depois dessa situação, nem ele pode continuar negando
que o Dan decidiu que ele não quer mais que o seu caminho cruze o do lutador. O Jae-kyung finalmente conseguiu o que ele queria. Mesmo que ele acreditasse que transar com o Dan ia fazer o médico mudar de ideia, não foi bem esse o resultado, não foi nada como ele esperava. O rapaz, o Dan, continua completamente decidido e mais do que isso, ele colocou dessa vez o Jae-kyung num lugar onde ele sempre esteve. Agora foi o Dan que ditou o ritmo dessa história e foi ele que tirou proveito da situação entre eles pra tirar dinheiro do Jae-kyung. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem acompanhar um conteúdo diferente comigo e com meu esposo, a gente tá com um canal de vlogs agora. O link tá na caixa de descrição e ele vai aparecer por aí no final do vídeo. Então dá uma conferidinha nesse canal também, se inscreve lá e eu prometo que a gente vai produzir algumas coisas divertidas por lá também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!